A paz do Senhor a todos meus amados e queridos irmãos, a todos meus familiares, meus filhos, netos, bisnetos, ao nosso pastor Rosildo aqui em Ailandra, ao pastor José Carlos de Lima, presidente das Assembleias de Deus aqui na Paraíba, e em Ailandra, pastor Rosildo, a qual são carentes das nossas orações. Desde já, também vai minha saudação ao setor 31, em Hermelino Matarazzo, Assembleia de Deus do Belenzinho, a todos meus queridos e amados irmãos. Hoje, quero me expressar porque a palavra de Deus, quando passamos a conhecê-la, ela, de uma forma, ela vai cada dia penetrando no nosso ser. E precisamos, assim que ela penetra, precisamos agora que ela tenha retorno através das nossas vidas. Quero aqui falar na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, capítulo 5 e o verso 5. Eu vou ler um contexto e o antitexto para dar mais um ênfase. Quero pôr um título: A Essência do Amor. Eu sou da época que o amor estava muito em alta. O ênfase do amor entre as pessoas era grandíssimo. Hoje, se falar de amor, parece que é guerra, tá chamando para briga. Mas, diante das Escrituras, vamos saber algumas coisas mais sobre esse amor. E é o que eu quero aqui, nesses minutos, trazer essa palavra, que ela venha também ao mesmo fazer, como tem feito na minha vida, fazer um grande efeito também nas vossas vidas. O texto diz o seguinte: Paulo começa aí no antitexto, dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante que obtivemos entrada pela fé a esta graça, a qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amém. A chave está aí, no verso de número 5, onde Paulo se expressa dizendo que o amor de Deus está derramado nos nossos corações, por intermédio da pessoa do Espírito Santo, ao qual nos foi dado. Derramar. Quando se fala derramar, quando já começa a derramar,
e for até o fim, é um derramamento. Se pegar 1 litro d'água em uma garrafa e começar a derramar, nós vemos que esse derramamento, o local que está sendo derramado, aquilo que estava no vasilhame, ele vai todo ser derramado em determinado local. Assim Deus, na pessoa do Espírito Santo, por intermédio de nosso Salvador Jesus, derramou esse amor, porque senão nós no mundo que vivemos não teríamos amor. Mas por intermédio de Deus está derramado nos corações daqueles que creem, porque fomos justificados pela fé. Nós não éramos dignos, mas agora fomos justificados pela fé e agora temos o quê? Temos uma paz com Deus e é tudo por meio do seu Filho. Nós vamos entender daqui um pouco essa maneira que foi posta para entender. Então, vamos lá. Eu dei um título falando da essência do amor. A essência é uma importância, é uma característica de um ser ou algo. O que é que a pessoa ter como essência? O que é que eu tenho como essência? E vamos saber o que é a essência. Essência é um conjunto de qualidades que traça o caráter e que fazem de uma pessoa o que ela é. Não tem como esconder essas qualidades, se são boas ou se são ruins. Se a pessoa tem ou não tem. E cobrar aquilo de alguém que não tem, não vai adiantar nada. Então, podemos ver também que a personalidade, ela cobre ou é a vestimenta, essa essência, ela é coberta pela personalidade, é como uma vestimenta para cobrir essa essência. Ela mostra o que realmente somos. Não adianta você falar que é bonzinho e depois a essência está mostrando que não é. Então não adianta nós acharmos que somos algo e o nosso caráter e a nossa personalidade não vai demonstrar isso. Muitos valorizam a essência, principalmente aqueles que gostam de adorar a Deus através do louvor. Ele até se gloria, ou os que pregam, os que têm uma boa oratória, né? Ou que é um oráculo, ministrador da palavra, os que gostam de falar em línguas, achando e querendo mostrar que eles falam língua, tão cheio da graça, do poder. E também alguns entram pelo caminho, achando que são profetas e achando que podem falar os oráculos do Senhor como profeta, sendo que Deus não mandou ele falar. Então, cai tudo por terra essas coisas, porque a essência é algo sublime. Então, podemos observar, com toda essa bagagem espiritual e no ter amor, foi o que Paulo, na carta
da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, ele vem dizendo o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, olha aí, porque tem gente que parece canarinho falando em línguas, assume o púlpito e já falando em mistério para mostrar que é uma espiritualidade, mas tudo bem, ainda que seja, ainda que eu falasse essas línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine, só faz barulho. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, olha aí, tivesse os oráculos para falar da parte de Deus, ainda se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse fé de maneira tal até para transportar os montes de um lugar para outro, veja bem, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Entenda bem, não sou eu que estou aqui ou criticando ou falando, mas quem está declarando aqui é a palavra. Quando se fala de essência, se fala como se fosse um perfume. Eu assisti uma época a um filme, um era surdo e mudo, e o outro era cego, e estavam trabalhando juntos. Só que aí entrou uma mulher com atitude maligna, e com isso ela acabou matando alguém naquele momento, e como o cego, ele ouviu o tiro, mas não viu quem era. O mudo e surdo, que viu, mas não podia nem falar e nem saber o que ouviu no momento. Uma situação difícil. Mas tem um detalhe, a pessoa que fez o homicídio naquele momento, ela tinha um perfume, ela tinha uma essência, e logo foi captado essa essência da pessoa. Tudo bem. Nós costumamos ver pessoas também que adoram perfume e não sai de casa, ou dentro de casa, ele quer estar perfumado. E tem pessoas que só usam um só tipo de perfume. Então, aquele odor, aquela essência, aquele aroma, aquele cheiro aromático, ele, quando uma pessoa usa e chega em determinado lugar, todos notam a essência desse perfume. E o que eu quero relatar é isso. É esse amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, e saber se essa essência desse amor está sendo, as pessoas estão conseguindo inalar esse amor, estão conseguindo sentir esse amor que foi derramado na minha vida e na tua vida. É esse detalhe que eu quero abordar. Entenda bem. O amor de Deus foi tão grande, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna em Cristo Jesus.
Já em alguns capítulos dos discípulos, ou os apóstolos, tem versículo que diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. É um contraste diferente. Deus amou o mundo, viu que nós estava condenado à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí Deus, pela sua bondade e misericórdia, Ele agora dá o seu Filho. Esse amor, Ele amou tanto e falou: eu vou ter misericórdia do irmão Ildefonso, vou ter misericórdia da humanidade, de todos aqueles que aceitar agora esse meu Filho, Salvador Jesus. Entenda bem esse amor de Deus. E quando Paulo relata sobre o amor, que nós vamos abordar ainda, isso, nós vemos o seguinte: o que é o amor? Outro dia no banco, na Caixa Econômica, estava com a minha esposa. Enquanto estávamos aguardando aquele momento, aí chegou umas duas irmãs, uma de idade, a mãe e a filha, e começamos a conversar, e uma delas chegou para mim e perguntou o que era o amor. E para detalhar agora esse amor, principalmente quando nós não temos base, não temos conhecimento a respeito das escrituras referente ao amor. Mas graças a Deus a gente soube sobressair diante da pergunta. E eu faço essa pergunta para vós: o que é o amor? Veja bem, vou dar um exemplo. Os lírios do campo, as rosas, a dama da noite, que tem muito por aqui, de longe, à noite, você vai chegando, você já vai sentindo o odor, o seu perfume. A violeta. E tem variedades de rosas que transmitem o seu perfume. E um detalhe, elas transmitem o seu perfume sem forçá-las. É naturalmente. Assim, esse amor de Deus derramado nos nossos corações tem que ser como as rosas. Tem que fluir naturalmente, sem ninguém estar obrigando você demonstrar amor. Não adianta. Se ele não tivesse derramado na tua vida, você jamais vai exalar o amor. Entenda bem. Tem aí, pelos filósofos, o amor platônico, que se refere-se a uma na qual é aquela que ama, idealiza o outro. Tem pessoas aí no nosso mundo atual que tem esse amor platônico por um artista, por um cantor, por alguém da mídia. E ele quer ver tudo o que essa pessoa faz. Ela se dedica o seu amor a essas pessoas. Isso é um amor platônico. Amor a um ídolo do futebol, a um cantor de determinado ritmo de música, ou
um tal programa, e assim por diante. E não importa a distância, que nem hoje no nosso mundo atual, do século XXI, hoje a internet, por via de vídeo e principalmente ao vivo, você aí se dedica a esse amor platônico à pessoa que você quer à distância, ou ao seu ídolo, assim bem dizer. Tem um amor incondicional, é o que o Senhor nosso Deus fez por toda a humanidade. Foi um amor incondicional, sem, olha, decretar, nem falar que precisava tal coisa para ele demonstrar o amor incondicional na vida da humanidade. Foi essa que eu citei, que Deus amou o mundo de tal maneira, João capítulo 3, verso 16. Mas também podemos ver que João, o apóstolo do amor, o apóstolo amado, ele também, aqui, João, capítulo 3, e verso de número 4, 10 e 12, que diz assim: nisto está o amor, em que nós tenhamos amado. Amado a quem? Amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho por propiciação, por sacrifício santo e agradável, essa propiciação pelos nossos pecados. Aí diz: amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, correto? Nisto ninguém jamais viu a Deus, Mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado cada vez mais esse amor. Ninguém viu Deus, mas se esse amor que Ele derramou estiver em nós, e nós aí compartilharmos e amarmos uns aos outros, pode ter certeza, será cada dia mais aperfeiçoado. Jesus ensinando aos seus discípulos, no Evangelho de João, se não me falha, capítulo 13, nesse Evangelho, Jesus citou o seguinte: se verdadeiramente vos amardes uns aos outros, todos conhecerão ou conhecereis que sois meus discípulos. Veja bem, foi Jesus que disse isso, não foi só eu que estou falando, não, é a palavra de Deus que diz isso. Se vos amardes uns aos outros, todos verão, qualquer pessoa verão essa essência na vida daquele que ama, verão essa essência, porque vai inalar o cheiro. Quer dizer, a pessoa, queira ou não, ela vai mostrar que tem amor. Amor pela natureza, amor pelas coisas a qual ele conquistou, amor à sua família, amor à família de Deus, o amar a sua palavra. Queira ou não, todos verão isso. Agora, observe bem. Isso aconteceu depois que Jesus fez o lava-pés. Eu falei, mas é João 13. Eu estava na palavra em Lucas. Então vamos ler claramente como diz as Escrituras.
Eu não tenho ele de cabeça o versículo, mas está fácil de achá-lo porque o capítulo, né, é pequeno. Foi até naquele diálogo, quando depois de lavar os pés. Vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E nesse diálogo foi quando ele citou que se nós nos amarmos, todos verão que somos discípulos dele. Então, observe bem. Esse é amor incondicional e tem o amor inefável. É o amor que não se pode descrever e nem explicar com palavras. É um amor tão grande que você fica perdido para explicar esse amor, que é esse amor de Deus. Deus amar um pecador, Deus amar um malfeitor, Deus amar um beberrão, um que anda tomando lapada direto, Deus amar um usuário de droga, Deus amar um mendigo na rua. Por que amar pessoas na sociedade, em um âmbito que está favorável, até para bajular e ter proveito de alguma coisa, é fácil. Mas amar um caído, um que está derrotado na sociedade, só o amor inefável. E o amor fraternal, esse sentimento de carinho muito forte, é a dedicação de um para com o outro, que somos a família de Deus. Se nós não tiver amor fraternal no meio da família de Deus, se nós não demonstrar que amamos mesmo uns aos outros, porque nós vemos determinadas famílias, quando se reúnem e quando alguém vem de longe, a alegria, o prazer, a dedicação, esse amor fraternal, ele corrompe de uma tal maneira dentro do meio familiar. Todos se confraternizam, alegres, felizes por estar vendo os seus entes queridos. Ou um amigo que vem de longe. Esse é um amor fraternal. É o amor de um irmão, de um amigo. E quando olhamos as epístolas de Pedro, a segunda epístola de Pedro, ela nos dá uma indicação muito favorável a isso. Essa segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 de Pedro e o verso de número, aqui de número 1 e 7, diz assim: essas provações, eu estou lendo na primeira, já vi logo, estou lendo na primeira epístola, vamos para a segunda. A piedade e a fraternidade, olhe bem, a piedade e a fraternidade, o amor. Porque Pedro veio querendo dar uma explicação, vamos ler o antitexto. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e a bondade ao conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. Parece que é como estivesse descendo as escadas para inalar essa essência desse amor. Vê que não é subindo, porque as pessoas elas querem crescer, mas elas não querem se redimir. Então veja bem, por isso
mesmo vós empregando toda a diligência, quer dizer, todo cuidado. E nessa diligência acrescentai à vossa fé a bondade. E a bondade ao conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio. O domínio próprio, para muitos que não sabem, é aquele que você tem condições de falar não, eu não quero. Mas a pessoa que não tem domínio próprio, ele é levado por todo tipo de convite. E o que tem domínio próprio, ele sabe o que quer e ele nega determinadas situações. O domínio próprio, ele adquire perseverança. Ele é perseverante, ele não é descuidado. Ele persevera naquilo que ele sabe que é bom. E a perseverança aí é a piedade. Piedade se fala de amor. E a piedade é a fraternidade. E a fraternidade, no fim, também mostra esse grande amor derramado que foi nos nossos corações. E quando observamos também a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos observar um detalhe também. É tão bom rascunhar as escrituras. Na primeira de 4, 9, a epístola aos Tessalonicenses, deram um grande exemplo quando aceitaram a fé, os Tessalonicenses, nossos irmãos. E Paulo escrevendo aqui no capítulo 4 e 9, vai dizer assim: quanto, porém, o amor fraternal não necessita que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Quando estamos instruídos a inalar esse cheiro, essa essência que está em nós, que foi derramado, que é o amor, olha, não precisa dizer mais nada, porque é visto por qualquer um. Não tem como esconder essa essência. Então o amor ágape é um amor de misericórdia, é o amor de respeito, é o amor de dedicação, de uma pessoa dedicada às coisas agradáveis aos olhos do Senhor. E há pessoas que não têm o amor ágape, não tem misericórdia, nem dele mesmo, se for ver. Imagine, eu fico vendo nos dias de hoje, já que aconteceu na Paraíba, uma mãe que tirou, duas mães que tiraram a vida de seus filhos. E quando eu olho ao quadro clínico da Bíblia, quando Salomão assumiu o reinado, ele veio um caso para ele solucionar. De duas prostitutas que moravam junto, ambas tiveram filho na mesma época e dormiram junto, e uma dormiu por cima do seu bebê. Quando ela acordou e viu seu bebê morto, ela trocou, pôs o morto para a sua colega que estava dormindo junto e pegou o dela que estava vivo. Aí, quando a outra acordou e viu, ela falou: esse não é meu bebê. Que até um passarinho sabe o pio da sua mãe. A criança sabe e conhece a voz do pai, já desde dentro do ventre, o pai falando com ela dentro da barriga. Ela já, quando depois vem ao mundo, ela já conhece. É o papai. Outro exemplo de conhecer. Estava pregando na rádio um pai de família. E quando a mãe em casa ligou o rádio, na sintonia
que seu esposo estava falando, a filhinha logo já captou. É o papai que está falando. Ela conheceu de longe, por intermédio de vias de comunicação, ela entendeu que era o pai dela. Eu costumo aqui também frisar e colocar algumas coisas minhas para mostrar para o meu caçulinha, o Bitinho, o Victor. E eu pergunto para ele, quem é? Papai. Papai. Conhece. Então, o amor ágape, o amor de respeito, aí concluindo. Aí trouxeram para Salomão resolver a situação das duas prostitutas com seus filhos. E o que estava vivo, Salomão mandou o soldado pegar uma espada e trazer para ele. Aí colocaram o bebê vivo na mesa e Salomão falou, olha, vou acabar com a briga agora de vocês. Vou repartir esse bebê em dois, cada um fica com um pedaço, porque você fala que é seu, a outra fala que é dela. Tudo bem? Quando ele levantou a espada para partir, a mãe verdadeira falou, não tire a vida dele. Isso é misericórdia. Não tire a vida dele. Deixa que ele viva. Deixa que ela cuide. Aí Salomão viu e discerniu. Essa é a mãe verdadeira. Porque uma mãe verdadeira, uma mãe que tem amor, ela jamais vai querer ver seu filho sofrer ou ser morto. Entenda. Eu vejo pessoas aí, sem misericórdia nenhuma, achando bom o que aconteceu com o seu próximo. E isso não é bom para aquele que o amor de Deus foi derramado. Essa essência, esse aí não está inalando o cheiro suave de Cristo. É cheiro de morte. Aí temos o amor fati, é o amor ao destino, é a aceitação de tudo que passa a acontecer na sua vida. Veja bem, uma mãe que gera um filho especial, se ela não tiver o amor fati, ela vai discordar, não vai aceitar os desígnios da vida. Só aceita quem tem o amor fati. Mas e o amor segundo o apóstolo Paulo destacou, que nós estávamos lendo, e eu não entrei detalhadamente nele, nós vamos falar agora. Esse do capítulo 13, com respeito ao amor. Queira ou não, quando Paulo, no capítulo de número 13 aos Romanos, ele começa dizendo assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Olha, fica difícil. Jesus falou, amai os vossos inimigos. É difícil. Já Davi se expressa no Salmo 23, ele fala, Senhor, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça e o seu óleo. Olha, preparar uma mesa para o inimigo, que você está vendo que ele é seu inimigo. Preparar uma mesa para almoçar ou jantar junto, ou festejar junto. Fala aí. Mas é o nosso próximo. Jesus também, ele deu ênfase. Se bater na tua face direita, pode dar à esquerda. É fácil amar alguém assim. Aquele que faz você caminhar uma milha e depois quer te obrigar mais outra milha, Jesus falou, caminhe mais uma milha. Se tirar-lhe a capa, dê também a túnica. Expressões difíceis para se amar. Aí ele continua dizendo assim,
Pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Olhe bem, a lei do amor. Aí ele vem detalhando aqui os 10 mandamentos. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se alguma coisa ou um outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus se expressou para os seus discípulos, ele dizendo que um novo mandamento daria, ele deu só 2. Amarás a teu Deus com toda a tua força, com todo entendimento. E depois ele, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E aí veja bem, o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aí Paulo vem exortando de uma maneira amável, suave. Aí ele diz assim: fazei isso, porque conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andamos honestamente como de dia, nem em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em orgia e dissoluções, e nem contenda e invejas. Antes revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne, e com suas concupiscências. Tudo bem, veja bem. Paulo vem demonstrando, e já na epístola de Coríntios, aí ele escreveu aos romanos, aos gregos de Roma. Aí o que é que Paulo ele esboça aí sobre o amor? Aí nós lemos aí, ainda que eu falasse as línguas e tal, mas agora ele entra num detalhe de quem esse amor, essa essência está derramada na vida. Aí ele começa: o amor é paciente. E para adquirir essas qualidades que eu vou falar agora, não compra no Extra, não compra no Atacadão, não compra nas Casas Bahia, Casa Paraíba. Ela não é vendida nos órgãos de comércio. Paciência, ela é adquirida de forma com as coisas que vamos atravessando na vida. Aí vai, através das coisas que vêm tirar nossa tranquilidade, aí nós vai inalar o cheiro suave da paciência, de suportar uns aos outros. E quando se fala disso, às vezes o descontrole dentro do lar, entre esposa, pais e filhos, vizinho. Eu mesmo já tive vizinho que ele teve que vender todo o seu imóvel porque ele não aguentava mais suportar o vizinho do seu lado. E eu fico pensando, de que forma vamos entrar no céu com certas atitudes que de nós é como colocasse repelente para determinadas coisas. E aí vemos que Paulo falando que o amor é sofredor. E quando ele fala que o amor é sofredor, e sofrer em prol da obra de Deus, não é fácil. E Paulo, ele muito se destacou, muito sofreu. Ele faz um relato tão grande
os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Quando nós se dedica a mostrar essa essência desse amor no Evangelho, é algo tão sublime, que aí Paulo ele fala assim. Primeiro, vamos observar que Paulo na carta a Timóteo, no capítulo de número, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e verso 24, ele diz assim: o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que o resistem. Olha que qualidade, é diferente. Mas hoje, se for ver, é como dois bicudos querendo se beijar, e dois bicudos não se beijam. E a palavra de Deus, segundo Salomão ensina em Provérbios, que a palavra branda, ela suscita toda a ira. Quero aqui deixar o meu grande abraço ao meu amigo Alfredo de Souza, conheço de longas datas. Fica aí a paz do Senhor para ti, Alfredo. Dê a paz a todos os seus familiares. Estamos aqui na Paraíba dando glórias ao Senhor. Entenda bem, Paulo aqui, ele se expressa a Timóteo: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando. Ser tranquilo. Para que eu vou brigar? Se eu tenho um amor derramado, se em mim está inalando o amor, para que brigar? Então não tem como brigar. E quando ele fala que ele sofreu por causa do Evangelho, ele primeiro debateu muito falando: olha, eu sou da descendência de Abraão. Eles falavam que era da descendência de Abraão, e Paulo falava também: eu também sou. Aí, se vos escraviza e vos devora, ou vos engana, ou vos trata com desprezo, ou vos fere no rosto, envergonham a ti, te envergonham a ti, saiba, como se nós fôssemos fracos, de essas coisas querer tentar nos abalar. Mas no que qualquer tem ousadia, que é insensatez, também falo. Falo eu com ousadia. Aí ele vem dizendo: também eu sou ministro de Cristo, eu também sou. Falo como de mim, e ainda mais em trabalhos, em açoites, em prisões, em perigo de morte muitas das vezes. Recebi dos judeus 41 chibatadas, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei em abismo, em viagem muitas das vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, que tem muitos, em trabalhos e fadigas, em vigília, e muitas das vezes com fome e sede, e em jejum muitas das vezes. Além das coisas exteriores, a que diariamente pesa sobre mim o cuidado de toda a igreja. Com tudo que aconteça, esses tipos de coisa, não é isso que vai... Quem nos separará do amor de Deus? Disse Paulo aos Romanos, capítulo 9. Ninguém vai nos separar. Quem separará? Não pode. As muitas águas não poderiam afogar esse amor que Deus
derramou essa essência desse amor na vida daquele que serve a Deus com fidelidade. Então, aí Paulo continua dizendo que além das coisas exteriores, diariamente sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraqueça, que eu não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não o abrase, quer dizer, que eu também não venha se escandalizar. O perigo de me gloriar-me-ei, se tenho que me gloriar, é com respeito à minha fraqueza. Olha bem, que essa atitude totalmente contrária da humanidade. Então, observe bem o amor sofredor, o amor benigno. O amor benigno, Paulo se expressa na carta de Paulo a Éfesos, no capítulo de número 4, verso de número 32. Mas antes ele inicia, vou ler o contexto e o antitexto. Toda amargura e ira e cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas entre vós, para inalar o amor, o cheiro. Antes sede uns para com os outros, benigno, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se não houver esse papel, essa qualidade daqueles que estão caminhando, seguindo a Cristo, não seguindo a denominação, mas seguindo o mandamento de Cristo, tem que se tornar e entrar por esses caminhos. O outro é sobre a inveja. A inveja é algo totalmente ruim. Ela apaga a essência e tira todo o perfume do amor que há na nossa vida. Paulo, ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 1 e 15, ele diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa mente. Esses por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Hoje vivemos assim. Há variedades de denominação pregando o Evangelho. Não importa. Mas aqueles que pregam de boa mente, consciente, sabe o que estão falando, sabe para onde vai, tem certeza, convicção e fé naquilo que prega, naquilo que ensina, naquilo que essa essência ela acaba. Aí vemos também que esse amor, ele não tem levianidade, expressa opinião sem ter certeza. Esse amor, ele não se ensoberbece, fica soberbo, vaidoso, arrogante. Aí a palavra de Deus diz: eu amo aqueles que de madrugada me buscam, e aqueles que de madrugada me buscam me acharão. O amor não trata com indecência, quer dizer com desrespeito, mas age com pudor. E vemos hoje, dentro das igrejas, um desrespeito grande, de um para com o outro, de pai para com filhos, filhos para com pai, esposa para com esposo, esposo para com esposa, um desrespeito fora do comum. Parece que o amor de Deus não foi derramado. Demonstra que não foi derramado, porque quem respeita age diferente. Ele age com esse amor que foi derramado. Então essa indecência, essa cobiça, essa imoralidade, essas coisas, ela vai ser demonstrada na vida de alguém, o contrário da essência do amor. Tudo bem, o amor não se irrita, quer dizer, não provoca, não fica provocando ninguém. Quem tem amor não faz isso.
Quando olhamos para Paulo escreveu aos Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 5, verso 26, diz: não vos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Aí que está um X da questão. Nós vamos chegar agora a final de ano e um vai querer demonstrar que está vestido com roupas novas, elegância, outras com pudor, querendo pelas suas vestimentas. Aqui no Nordeste fala farda, é a vestimenta. Então, um querendo mostrar mais para o outro que ele pode, irritando uns aos outros. Isso não é comportamento de quem o amor de Deus foi derramado. Quem, queira ou não, quem age assim, pode ter certeza, vai ser fácil de notar que ele não tem amor para com o seu próximo. Que é um dever, lutamos para amar. E por fim, vemos agora o seguinte: o amor não folga com injustiça. Na epístola de Paulo, no capítulo 2, verso 13, diz assim, olha: e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse tabernáculo com nosso Senhor Jesus Cristo, que já me revelou. Não folga com injustiça. Esse amor, segundo Judas, na sua carta, ele escreveu só uma, ele diz assim no verso de número 20: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé e no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Quer dizer, apiedai, demonstrar carinho, demonstrar afeto, amor. Quando não, nós vemos também na primeira epístola de João 1:9, primeira epístola de João 1:9 vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós cometermos injustiça e nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar de toda injustiça. Olha que coisa excelente, só o Salvador pode fazer isso. Aí temos aí o amor, storge, é o afeto com a família e com os irmãos, esse amor. O amor fraternal, Philippos, que é o amor ao próximo, a amizade que passamos a ter com as pessoas que nos rodeiam, é o amor fraternal. O amor eros é aquele que a qual a gente passa a gostar de uma pessoa e passa a amá-la e acaba em um namoro, um noivado e um casamento. É o amor eros. E o amor ágape, ele une ao outro de forma recíproca. Você me dá amor e eu devolvo o amor. É recíproco esse amor ágape. Essa essência, ela vai para lá, vem para cá. Eu cheiro a sua essência e você cheira a mesma essência que há em mim, que é o amor derramado nos nossos corações. Pastor Moisés Ferreira, aí em Portugal, fica aí o meu abraço carinhoso. Que Deus abençoe grandemente e que seja um grande instrumento aí em Portugal, da parte de Deus. Forte abraço, a paz do Senhor. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Shalom. Que essa palavra possa fortalecê-lo, animá-lo